pessoal, bem-vindos ao Diário de Terror. Eu sou Larissa e hoje eu vou compartilhar uma história que eu queria que fosse só mais uma dessas lendas urbanas que a gente ouve por aí. Mas não é, é a minha história. É real, aconteceu comigo e até hoje eu sinto os ecos daquela noite. Então se prepara porque isso aqui vai mexer com você. Tudo começou numa terça-feira. Para quem não me conhece, eu sou dançarina. Não aquela que aparece na TV ou nos palcos de grandes shows. Eu trabalho em clubes, dançando para entreter. É uma vida complicada, mas sabe, paga as contas. Pelo menos a maior parte delas. A gerente do clube, Val, veio com uma proposta. Ela disse que tinha uma festa privada em um lugar de luxo e que o pagamento era o tipo de dinheiro que muda vidas. 3 meses de aluguel com uma noite de trabalho. Quem não ia pensar nisso, né? Eu devia ter desconfiado, mas, gente, eu estava no fundo do poço. Minhas dívidas estavam me engolindo. A única condição era que a gente não podia levar celular e tinha que usar as roupas que eles fornecessem. Segundo ela, era só questão de privacidade dos convidados, nada demais. Por mais esquisito que parecesse, o dinheiro falou mais alto e eu aceitei. Na noite da festa, uma van veio buscar a gente. Tinha outras garotas do clube, todas empolgadas, mas eu sentia um nó no estômago. O lugar era uma mansão enorme, no meio de um bairro rico que eu nunca tinha pisado. Quando a gente chegou, a primeira coisa que vi foram os seguranças. Tinha um monte deles, todos armados. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, mas já era tarde para voltar atrás. A mansão era deslumbrante, lustres gigantes, sofás que pareciam de revista e uma piscina iluminada que dava um ar quase mágico ao lugar. Mas por trás de tudo isso tinha uma energia estranha, sabe? Aquelas coisas que você sente, mas não consegue explicar. Assim que entramos, uma mulher vestida de preto nos deu roupas para trocar. Eram vestidos justos, elegantes, mas desconfortáveis. A festa já estava rolando e a gente foi levada para um salão principal. Homens ricos, fumando charutos e bebendo uísque, nos observavam como se a gente fosse um prato num cardápio. Fiquei perto de Marcela, minha amiga mais próxima no clube. Ela parecia tão nervosa quanto eu. Tentamos conversar, mas era impossível ignorar os olhares. Aquilo não era só uma festa. A situação ficou mais estranha quando as portas foram trancadas e um segurança anunciou que os celulares tinham sido recolhidos por segurança. Val estava lá, mas evitava contato visual comigo. Estava claro que ela sabia mais do que contou pra gente. Foi aí que começou o burburinho entre as garotas. Leilão. Essa palavra me deu um frio na espinha. Algumas meninas achavam que era brincadeira, mas eu sabia que tinha algo muito errado. A tensão no ar era palpável e eu não tinha ideia de como aquela noite ia terminar. Não demorou muito para a verdade vir à tona. As luzes do salão diminuíram e uma música ambiente começou a tocar. Um homem de terno preto subiu num pequeno palco no centro da sala. Ele tinha aquele jeito frio e calculista, sabe? Como alguém acostumado a estar no controle. Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado por comparecerem. Hoje temos o privilégio de apresentar algo muito especial para os nossos convidados exclusivos. Meu coração acelerou. Eu olhei para Marcela, que parecia petrificada. Eles não podem estar falando da gente, podem? Ela sussurrou, mas no fundo, nós duas sabíamos. Uma garota foi chamada ao palco. Era Júlia, uma das dançarinas mais novas. Ela hesitou, mas 2 seguranças praticamente a empurraram. Júlia tentava manter a postura, mas dava para ver o medo nos olhos dela. O homem de terno começou a descrevê-la, como se ela fosse um item em exposição. Lance inicial, R$50 mil, ele disse casualmente. As mãos começaram a se levantar. Aquilo era real. Um leilão. Eles estavam vendendo a gente. Meu corpo inteiro travou. O nó no estômago virou um peso insuportável. Olhei ao redor, buscando Val,
mas ela tinha desaparecido. As outras meninas estavam tão chocadas quanto eu. Algumas tentavam disfarçar o pânico, enquanto outras começavam a chorar. Quando Júlia foi levada para fora do salão, meu sangue gelou. Ela não voltou. Era como se ela tivesse sido engolida pelo lugar. Outras garotas foram chamadas, uma a uma. Algumas voltavam arranhadas ou chorando, outras não voltavam de jeito nenhum. Quando chamaram meu nome, senti como se o chão tivesse sumido. Era minha vez. 2 seguranças me escoltaram até uma sala privada ao lado do salão principal. Lá dentro, a cena parecia ainda pior do que no salão. Tinha menos gente, mas o mesmo olhar frio e julgador. Eu fui colocada no centro da sala, enquanto o leiloeiro me descrevia como um produto. "Não vou fazer parte disso", gritei, tentando sair, mas um dos seguranças me segurou pelo braço. Ele não precisou dizer nada. O olhar dele já dizia tudo. Ou eu obedecia, ou seria ainda pior. Quando finalmente me tiraram da sala, eu estava destruída. Me jogaram de volta no corredor, onde encontrei Marcela. Ela estava chorando, com o braço machucado. "Eles não vão parar", ela disse entre soluços. Foi ali que eu soube que precisava fazer alguma coisa. Juntei Marcela e outra garota, Karina, que também estava disposta a lutar. A gente sabia que fugir seria praticamente impossível, mas não podia ficar esperando para ver como aquilo ia acabar. Nosso plano era simples, encontrar uma saída pelos fundos. Karina lembrou de uma cozinha onde tinha visto uma porta de serviço. Aproveitamos um momento em que a festa ficou mais agitada e corremos até lá. O corredor até a cozinha era longo e cheio de portas fechadas. Quando chegamos, encontramos a porta de serviço. Mas, claro, estava trancada com um cadeado. Foi aí que ouvimos os passos. Um segurança estava vindo. Meu coração disparou. Karina tentou esconder a gente atrás de uma bancada, mas o homem viu. Sem pensar, peguei uma garrafa de vidro que estava no chão e acertei com toda a força na cabeça dele. O barulho foi alto demais e ele caiu, mas não antes de gritar. Outros passos começaram a ecoar no corredor. A gente estava sem saída. A única coisa que restava era correr. A gente correu sem nem olhar para trás. O som dos passos dos seguranças ficava cada vez mais alto, mas o medo fazia a gente ir além do que achávamos possível. Viramos um corredor estreito e nos jogamos dentro de um quartinho de limpeza. A porta era pesada e fez um barulho alto ao fechar, mas conseguimos trancá-la com uma trava enferrujada que encontramos ali. Dentro do quartinho, o ar era abafado e o cheiro de produtos de limpeza só aumentava o enjoo que eu já sentia. Karina tentava controlar a respiração enquanto Marcela pressionava o braço machucado. O silêncio era cortado apenas pelo som de passos e vozes lá fora. Então a gente ouviu. Do lado de fora, 2 homens conversavam. Eles estavam falando sobre nós. "Elas são espertas, mas não vão longe", um deles disse. E então veio a parte que me deixou gelada. "Amanhã cedo, o próximo grupo vai direto para o porto. O comprador em Dubai já confirmou." Porto, comprador, Dubai. Aquilo era tráfico humano e a gente estava no meio disso. Meu corpo inteiro tremeu. O leilão era só o começo. Eles estavam vendendo as meninas para serem levadas para fora do país. Eu segurei a mão de Marcela, que estava em choque, e sussurrei: "A gente não pode ser pega. Se pegarem a gente, acabou." Karina assentiu, mas dava para ver o pânico nos olhos dela. Os passos lá fora se afastaram, mas a sensação de perigo continuava ali, sufocante. A gente sabia que se não fugíssemos logo, ia ser o fim. Eu não podia deixar isso acontecer, não só por mim, mas por Marcela e Karina também. A gente precisava de um plano e rápido. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, saímos do quartinho. Estávamos exaustas, machucadas, mas determinadas. Karina lembrou que tinha visto um portão nos fundos da cozinha. "Se a gente conseguir passar por ele, pode dar certo", ela disse. A ideia era arriscada, mas era a nossa única opção. Voltamos pelo corredor, tentando ser o mais silenciosas possível.
O lugar agora parecia um labirinto. Cada sombra parecia esconder alguém. Chegamos na cozinha e lá estava o portão, alto, com um cadeado grande. Karina olhou ao redor e encontrou uma barra de ferro. Eu tento quebrar o cadeado. Vocês fiquem de olho. Enquanto ela batia no cadeado, Marcela e eu ficamos vigiando. O som da barra de ferro batendo no metal era alto demais. Não demorou muito para a gente ouvir vozes vindo na nossa direção. Eles estão aqui, Marcela sussurrou desesperada. Pensei rápido. Vi uma panela cheia de óleo na bancada e joguei no fogão ligando o fogo no máximo. As chamas começaram a subir, espalhando fumaça pela cozinha. Isso vai atrasar eles, pensei. Foi o que nos deu tempo. Com um último golpe, Karina conseguiu arrebentar o cadeado. Empurramos o portão com todas as forças e saímos correndo pelo quintal. Lá fora, o ar gelado da madrugada bateu no rosto da gente. Era a sensação de liberdade, mas não durou muito. De repente, um dos seguranças apareceu, correndo atrás de nós. Meu coração disparou. Marcela, mesmo machucada, pegou uma pedra e jogou com toda a força nele, acertando a cabeça. Ele caiu, mas não desacordou. A gente correu até uma rua próxima, deserta. Uma luz de carro apareceu à distância e eu levantei os braços, acenando freneticamente. Era um táxi. O motorista parou, hesitante, mas quando viu nosso estado, mandou a gente entrar. Por favor, só dirige, eu implorei. Enquanto o táxi acelerava, olhei pela janela. A mansão sumia ao longe, mas a sensação de perigo continuava. O motorista perguntou o que tinha acontecido, mas nenhuma de nós conseguiu responder. Estávamos livres, mas ainda carregávamos o peso daquela noite. Chegamos ao hospital pouco tempo depois, mas cada segundo parecia uma eternidade. Marcela foi levada direto para a emergência. O corte no braço dela estava feio e eu tinha medo de que ela não aguentasse. Karina e eu ficamos sentadas na recepção, sujas, machucadas e sem palavras. O silêncio entre a gente dizia tudo. Enquanto esperávamos, 2 policiais apareceram. Um deles, um homem alto e de expressão séria, perguntou o que tinha acontecido. Eu respirei fundo. Contar a verdade significava nos colocar em mais perigo, mas não fazer nada significava deixar aquelas garotas lá. Contei tudo, desde o convite até o leilão, as ameaças, a fuga. Eles ouviam com atenção, mas dava para ver a expressão de descrença no rosto deles. Vocês têm provas? Um deles perguntou. Eu travei. Provas? Não tínhamos nada além das nossas palavras. Um dos policiais pediu para esperar enquanto ele verificava os registros do hospital. Pouco depois, ele voltou e disse que, de fato, algumas denúncias já tinham sido feitas contra aquela mansão, mas nunca tinham conseguido entrar por falta de evidências concretas. Meu estômago revirou. Aquilo era maior do que eu imaginava. Um sistema inteiro, funcionando à base de dinheiro e poder, e nós éramos só mais um grupo de vítimas. Naquela noite, Marcela foi operada e sobreviveu. Mas depois disso, Karina desapareceu. Tentei ligar para ela. Fui na casa dela, mas ela sumiu, como se nunca tivesse existido. Isso só aumentou o medo que já estava enraizado em mim. Será que alguém foi atrás dela? Será que iam vir atrás de mim? Eu pensei muito antes de decidir o que fazer com o que sabia. Por um lado, queria esquecer tudo, enterrar aquela noite na minha memória. Por outro, sabia que, se fizesse isso, estaria condenando outras mulheres a passar pelo mesmo. Denunciei tudo o que sabia. Não sei se fez diferença. Na verdade, acho que não. Ainda vejo nos jornais histórias de mulheres desaparecidas, e isso me corta por dentro. A única coisa que mudou é que agora eu sei como o mundo pode ser cruel. Até hoje, eu olho por cima do ombro. Cada som estranho na rua, cada carro que passa devagar, me deixa em alerta. Mas tem uma coisa que essa história me ensinou. Às vezes, sobreviver é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio é viver com o que ficou.
Meu nome é Vanessa, mas todo mundo me chama de Vivi. Tenho 28 anos, sou dançarina e trabalho numa boate de São Paulo. Antes que você pergunte, não é o trabalho dos meus sonhos, mas é o que paga as contas. A vida nunca foi fácil, sabe? Desde que meu pai saiu de casa e minha mãe ficou doente, eu me virei como dava. Não julgo ninguém e espero o mesmo. Aquela noite parecia como qualquer outra. A música alta, homens rindo e gastando dinheiro, e eu no palco dançando como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Mas lá no fundo, meu coração batia forte, pensando no aluguel atrasado e na lista de remédios da minha mãe. Foi então que notei ele, Eduardo. Diferente dos outros caras, bem vestido, elegante, o tipo que parece fora de lugar ali. Depois do meu show, ele veio falar comigo. Começou com um papo educado, mas foi direto ao ponto. Queria me contratar para um trabalho particular. Nada demais, só um show privado, um motel tranquilo, só eu e você, ele disse. A oferta era absurda, dinheiro suficiente para resolver meus problemas por meses. Tentei disfarçar o choque. Essa grana era boa demais para ser verdade. Hesitei. Algo nele me deixava desconfiada, mas a necessidade falou mais alto. Tá bom, mas só por uma noite, respondi, tentando parecer no controle. Ele sorriu, satisfeito. Você não vai se arrepender. Se eu soubesse o que me esperava, teria corrido dali naquele instante. Cheguei ao motel no dia seguinte, como combinado. Era um lugar esquecido pelo tempo, à beira da estrada, com um letreiro neon piscando e um silêncio que fazia a pele arrepiar. Assim que entrei, percebi que algo estava errado. Não havia recepcionista, só uma chave com meu nome no balcão. Peguei a chave, tentando ignorar o desconforto que começava a crescer. O quarto era pior do que eu imaginava. Pequeno, com móveis velhos, uma cama que rangia só de olhar e janelas com grades. Tudo parecia sujo, desgastado. Fiquei andando de um lado para o outro, esperando Eduardo. Ele disse que não ia demorar, mas o tempo passou e nada dele aparecer. Foi então que comecei a notar as coisas esquisitas. A porta parecia trancada por fora, como se alguém pudesse me prender ali. Havia marcas no chão, como se móveis tivessem sido arrastados. E o pior, senti que estava sendo observada. Olhei ao redor e notei um pequeno buraco na parede, como se fosse uma câmera escondida. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. Você será o show principal. Meu sangue gelou. Algo estava terrivelmente errado. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. A porta se abriu e lá estava Eduardo. Mas ele não era mais o homem educado que conheci. Seus olhos estavam frios e o sorriso que ele carregava era assustador. Que brincadeira é essa, Eduardo? Perguntei, tentando manter a calma. Não é uma brincadeira, Vanessa. É um jogo, ele respondeu, tirando uma maleta de couro. Ele abriu e começou a mostrar o que tinha dentro. Fios, lâminas, dispositivos que pareciam bombas caseiras. Este quarto é minha obra-prima. Se você quiser sair daqui, vai ter que merecer. Minha respiração estava descontrolada. Tentei argumentar, mas ele parecia se divertir com meu medo. Ele apontou para um cronômetro no chão. Você tem 1 hora. Sobreviva e talvez eu te deixe ir. Ele saiu trancando a porta por fora e ali, sozinha, percebi que meu pesadelo tinha começado. Tentei abrir a porta, mas era inútil. Bati, gritei, mas ninguém apareceu. O cronômetro fazia um som constante, me lembrando que o tempo estava correndo. Olhei ao redor, tentando achar algo que pudesse usar. Comecei a perceber as armadilhas. Uma faca suspensa sobre a cama, fios invisíveis no chão, objetos posicionados estrategicamente. Tudo parecia feito para me matar se eu fizesse o movimento errado. Meu coração estava a 1000, mas sabia que entrar em pânico só ia piorar as coisas. Encontrei uma chave de fenda na maleta que Eduardo deixou. Usei para desativar alguns fios, mas acabei acionando acidentalmente uma lâmina. Ela passou raspando pelo meu braço, cortando a pele.
A dor era insuportável, mas não podia parar. Fiz um curativo improvisado com a blusa e continuei. Enquanto procurava uma saída, vi as câmeras instaladas no quarto. Eduardo estava me observando. Você está indo bem, mas isso é só o começo, ele disse pelo alto-falante. Fechei os olhos por um segundo, tentando pensar. Não podia desistir. Não ia desistir. Foi então que percebi. Os fios das câmeras iam para o quarto ao lado. Eduardo estava ali. Era a minha chance de virar o jogo. Desativei as câmeras, cortando os fios com a chave de fenda. Ele não estava mais me vendo. Simulei pânico, gritando e batendo na porta, querendo que ele acreditasse que eu estava derrotada. Preparei uma armadilha com os objetos no quarto, usando os fios soltos e uma das lâminas. Quando ouvi Eduardo se aproximando, meu corpo inteiro tremia, mas a determinação era maior. Ele abriu a porta, confiante, achando que eu estava rendida. Eduardo entrou no quarto, mas ativou minha armadilha. A lâmina cortou seu ombro e ele gritou. Aproveitei a distração e parti para cima dele com a chave de fenda. Nós lutamos rolando no chão. Ele era mais forte, mas eu tinha algo que ele não tinha: desespero. Consegui desarmá-lo e usei os fios para amarrá-lo. Ele me olhava com ódio, mas não conseguia se soltar. Você perdeu, sussurrei com a voz trêmula. Com Eduardo amarrado, corri pelo corredor até a recepção. Encontrei um telefone e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, Eduardo ainda estava preso no quarto, gritando ameaças. Os policiais o levaram e eu finalmente pude respirar. Na delegacia, contei tudo. Saber que ele estava preso era um alívio, mas o trauma daquela noite ficaria comigo para sempre. Sobreviver me mostrou que eu era mais forte do que imaginava. Agora, toda vez que penso naquela noite, lembro que não importa o quão difícil seja, nunca vou me deixar vencer pelo medo. Eu sou Luísa, e essa é a história que mudou tudo para mim. Sempre pensei que trabalhar num clube noturno era perigoso, mas, naquele dia, o perigo veio com nome e rosto, e eu nunca mais consegui esquecer. Era uma noite normal, ou pelo menos parecia. Música alta, luzes piscando, clientes rindo e bebendo como sempre. Eu já tinha aprendido a sorrir, mesmo quando estava cansada, porque no fim do mês as contas não queriam saber se você estava feliz ou não. Mas naquela noite, algo estava diferente. Foi quando o vi. Ele estava sentado no canto mais escuro do clube, de capuz, com a cabeça baixa. Até aí, nada de muito estranho. A gente sempre via caras assim. Ou era timidez, ou só queriam ficar no anonimato. Só que tinha alguma coisa nele que me incomodava. Um jeito de encarar como se estivesse me estudando. E então percebi aquele olhar. Eu conhecia aquele olhar. Foi como levar um soco no estômago. Era ele. O cliente que a gente tinha banido meses atrás por causar confusão, gritar com as meninas e tentar forçar sua entrada na área restrita. Na época, ele saiu prometendo vingança, falando coisas que deram calafrios na gente. E agora estava ali, de volta, só que disfarçado. Meu coração começou a bater tão forte que achei que as pessoas podiam ouvir. Eu tentei manter a calma, mas as memórias começaram a vir como uma avalanche. Lembrei do dia em que ele foi expulso. Ele gritava meu nome e o de outras meninas, dizendo que íamos pagar por arruinar a vida dele. Naquele momento, percebi que a promessa dele não era vazia. Olhei ao redor, tentando encontrar alguém da segurança. Mas eles estavam ocupados com outros clientes. E eu sabia que se saísse correndo até eles, ele perceberia. Ele já estava me observando. Luísa, finge que nada está acontecendo, eu pensei. Mas era impossível. As luzes, o som, as risadas, tudo parecia um borrão. Eu precisava de um plano, mas primeiro precisava ter certeza de que era mesmo ele. E no fundo eu sabia que era. Enquanto a música continuava pulsando, fiz um movimento discreto em direção aos bastidores, tentando evitar o contato visual com ele. Mas antes que eu pudesse sair,
Senti que estava sendo seguida. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era minha imaginação. Ele estava me observando, cada passo meu. Tentei agir como se fosse apenas mais uma pausa de rotina. Cruzei o salão, indo em direção ao camarim com aquele peso me seguindo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso e cada passo meu ecoava na minha cabeça. Quando finalmente cheguei aos bastidores, fechei a porta atrás de mim e encostei nela por um segundo, tentando recuperar o fôlego. Minha mente estava a mil. Não podia simplesmente pegar o telefone e ligar para a polícia. E se eu estivesse errada? E se fosse só minha cabeça pregando peças? Mas algo dentro de mim dizia que não era paranoia. Ele estava ali por mim. Abri a bolsa para pegar o celular, mas antes que eu pudesse discar, ouvi passos, pesados, lentos. Eles pararam bem na porta. Meu coração quase saltou pela boca. De repente, uma batida. Não uma batida educada, mas algo forte, impaciente. Luísa, tá aí! Era uma das meninas. Eu abri a porta num reflexo, mas ao olhar para o corredor, não vi ninguém além dela. Você tá bem? Ela perguntou. Antes que eu pudesse responder, vi pelo canto do olho o mesmo homem saindo do salão. Ele não estava mais no fundo do clube. Agora circulava pelas áreas restritas. Me escuta, fica aqui dentro, eu disse, quase implorando. Mas ela não parecia entender a gravidade da situação. Ele tá aqui, sussurrei. Ela arregalou os olhos e finalmente percebeu. Decidimos esperar juntas, mas o medo era tão palpável que dava para sentir no ar. Cada minuto parecia uma eternidade. Foi quando ouvimos um grito que fez meu sangue gelar. Saímos correndo em direção ao banheiro, onde o som tinha vindo. Quando chegamos, encontramos Carla, uma das dançarinas, caída no chão. Ela estava consciente, mas tinha sangue no rosto e uma expressão de puro terror. Ele me atacou, ela conseguiu dizer entre soluços. Ele me disse que era só o começo. Era o suficiente para confirmar o que eu já sabia. Ele estava aqui para cumprir o que tinha prometido meses atrás. E não ia parar. Naquele momento, toda a incerteza desapareceu. Não dava mais para hesitar. Eu sabia que se não agíssemos, ele ia fazer algo muito pior. Ele não estava ali só para nos assustar. Eu e a outra dançarina ajudamos Carla a se levantar e a levamos para o camarim. Ela estava tremendo tanto que mal conseguia falar. Enquanto isso, minha cabeça trabalhava freneticamente. Foi então que percebi. Ele tinha deixado algo no banheiro. Na pressa de fugir, ele largou uma bolsa escura no canto. Me aproximei com cuidado, cada fibra do meu corpo dizendo para eu correr na direção oposta. Mas quando abri, tive certeza de que ele tinha vindo preparado. Dentro havia uma faca, cordas e uma fita adesiva. Meu estômago revirou. Isso não era um susto, não era uma brincadeira de mau gosto. Ele estava pronto para machucar, talvez até pior. Olhei para as meninas. A gente precisa fazer algo agora, falei, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Sabia que, se esperássemos, ninguém estaria a salvo. Enquanto Carla e as outras meninas se trancavam no camarim, eu sabia que precisava agir rápido. A segurança do clube ainda não tinha notado nada fora do comum. Era uma daquelas noites em que o caos do salão mascarava o perigo real. Eu respirei fundo e tentei pensar. Não dava para esperar ajuda, não com aquele cara andando livremente e armado. Minha mão tremia enquanto segurava a faca que encontrei na bolsa dele. Eu não sabia se teria coragem de usá-la, mas também não podia simplesmente me esconder e esperar. Ele já tinha atacado uma vez, e eu tinha certeza de que não ia parar por aí. O som dos passos dele ecoava pelos corredores, cada vez mais perto do camarim. Meu coração batia tão forte que parecia preencher todo o silêncio. Me escondi atrás de uma divisória no camarim, tentando ver sem ser vista. Ele estava lá, no corredor, a poucos metros de nós. Eu precisava distraí-lo. Peguei um dos objetos do camarim, uma garrafa de vidro vazia, e joguei no chão do outro lado da sala.
O barulho foi suficiente para fazê-lo mudar de direção. Enquanto ele investigava o som, eu saí do meu esconderijo, me aproximando devagar. Quando ele se virou, foi como se o tempo parasse. Nossos olhos se encontraram e eu vi o ódio puro no rosto dele. Não pensei, só agi. Corri em direção a ele, segurando a faca com força. Ele tentou me segurar, mas eu fui mais rápida, acertando o braço dele antes que pudesse reagir. Ele gritou e tentou me derrubar, mas eu peguei uma cadeira próxima e bati nele com toda a força que consegui reunir. A luta foi brutal. Ele era mais forte, mas eu estava movida por puro desespero. Consegui derrubá-lo no chão e usar uma das cordas da bolsa dele para imobilizar seus braços. Meus braços tremiam, mas continuei puxando as cordas até que ele não conseguisse mais se mexer. Nesse momento, as outras meninas saíram do camarim. Algumas estavam chorando, outras em choque, mas juntas conseguimos chamar a segurança e, finalmente, a polícia. Quando eles chegaram, o homem ainda estava no chão, imóvel. Enquanto levavam ele embora, senti o peso do que tinha acabado de acontecer. Minha cabeça girava, meu corpo doía, mas uma coisa era clara: a gente tinha sobrevivido. Nas semanas seguintes, tentei voltar à rotina, mas algo em mim tinha mudado. Eu não conseguia mais confiar nas pessoas tão facilmente. Cada cliente que entrava no clube parecia carregar uma ameaça oculta, mas ao mesmo tempo havia algo que eu tinha aprendido sobre mim mesma naquela noite. Eu era mais forte do que imaginava. Sobreviver àquilo não foi só sorte, foi coragem, instinto e talvez um pouco de loucura. Hoje, conto essa história como um aviso. Às vezes, o verdadeiro terror não está em fantasmas ou lendas urbanas. Está nas pessoas, no que elas são capazes de fazer quando se sentem injustiçadas ou rejeitadas. E, se tem uma coisa que aprendi naquela noite, é que a gente nunca deve subestimar o poder de lutar pela própria vida. Aceitar aquele trabalho foi meu primeiro erro. Não porque o pagamento não valesse a pena, mas porque, no fundo, algo parecia errado desde o começo. Quando o Fred ligou, me oferecendo uma apresentação numa despedida de solteiro, numa cabana no interior de Minas Gerais, eu hesitei. Ele insistiu, disse que era tranquilo, que seriam só uns amigos próximos do noivo. O dinheiro era bom e, na minha profissão, oportunidades assim não apareciam todo dia. A viagem começou tranquila. Um motorista me buscou na porta de casa no fim da tarde. O sol já estava se pondo e a estrada parecia cada vez mais deserta à medida que nos afastávamos da cidade. O motorista era um cara simpático, mas falava pouco. Quando o asfalto virou terra, ele comentou: "Essas festas na região são bem diferentes." Eu ri sem graça, mas não consegui esconder o arrepio que senti. A cabana apareceu de repente no meio das árvores, iluminada apenas por algumas lâmpadas improvisadas penduradas nos galhos. Era maior do que imaginei, quase um chalé, com um silêncio estranho ao redor, quebrado apenas por música alta e risadas vindas lá de dentro. Assim que desci, um dos amigos do noivo veio me receber, alto, com um sorriso forçado e o olhar avaliando cada movimento meu. Ele me guiou até a sala onde encontrei o grupo. 7 caras, todos bêbados. O noivo parecia desconfortável, deslocado. Era óbvio que ele não queria estar ali. "Chegou a atração principal!" gritou um deles, levantando um copo de cerveja. A frase me deixou desconfortável, mas mantive o profissionalismo. Trabalho é trabalho, certo? A apresentação começou bem. Eles estavam animados, rindo alto, e eu tentava ignorar os olhares exagerados. O noivo, por outro lado, mal olhava na minha direção. Ele ficava num canto, com uma expressão de quem só queria que a noite acabasse. Tudo parecia normal até eu notar pequenos detalhes. Os olhares foram ficando mais intensos, alguns mais próximos, invasivos.
Durante uma pausa, fui até a cozinha beber água. Foi ali que ouvi a primeira coisa que me fez gelar. Ela não vai embora tão cedo, disse um dos caras. Relaxa, depois a gente resolve isso, respondeu o outro rindo. Resolvem o quê? Eu estava sozinha, no meio do nada, com 7 estranhos. Meu coração disparou, engoli em seco e voltei para o salão, mas agora tudo parecia diferente. Eles riam, bebiam, e eu sentia que, a qualquer momento, algo podia dar errado. Quando terminei a apresentação, fui até o Fred para receber o pagamento. Ele enrolou, disse para eu curtir mais um pouco, que ia me pagar no final da festa. Tentei insistir, mas ele só riu e se afastou. Sem sinal no celular e sem transporte, percebi que estava presa ali. Foi aí que decidi que precisava sair, com ou sem o dinheiro. Eu sabia que ficar ali era perigoso. Quando Fred virou as costas, aproveitei a chance e fui em direção à porta da frente. Mas assim que cheguei perto, um dos caras, o que mais parecia estar de olho em mim, bloqueou a passagem. Tá indo aonde, princesa? A festa nem acabou ainda. O tom dele era brincalhão, mas o olhar era ameaçador. Dei uma desculpa qualquer, algo sobre ir buscar o motorista, mas ele não se mexeu. Foi então que percebi que todos os olhos estavam em mim, como se esperassem alguma coisa. Eu sorri, tentando esconder o pânico, e dei meia volta. Fui para a cozinha fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu já tinha decidido. Eu precisava sair dali, nem que fosse a pé. Passei por um corredor que dava para a parte de trás da cabana. Encontrei uma porta que dava para uma área aberta, um pequeno quintal com vista para a floresta. A música alta dentro da casa cobria qualquer barulho. Respirei fundo, abri a porta devagar e saí. A sensação de alívio foi imediata, mas durou pouco. Assim que comecei a correr em direção à floresta, ouvi vozes. "Ela está fugindo!" gritou alguém de dentro da casa. Olhei para trás e vi luzes de lanternas se acendendo. Eles estavam vindo. Meu coração disparou. A floresta parecia minha única opção, mesmo que não soubesse para onde ir. Eu só sabia que precisava correr. A floresta era escura e densa. Galhos batiam no meu rosto e nos meus braços enquanto eu corria sem olhar para trás. Cada vez que pisava em algo, o barulho parecia alto demais, como se estivesse denunciando minha localização. Ouvi passos e risadas atrás de mim. Eles não estavam apenas me perseguindo. Eles estavam se divertindo com isso. "Camila, não adianta correr. A gente vai te achar", uma voz ecoou. Segurei o grito que queria sair da minha garganta e me abaixei atrás de um tronco caído. Eles estavam perto. As lanternas iluminavam o chão, mas eu fiquei imóvel, segurando minha respiração. Um deles passou tão perto que eu pude ouvir sua respiração pesada e sentir o cheiro de álcool. Quando achei que tinha conseguido despistá-los, comecei a me mover de novo, agora mais devagar. Foi então que vi algo que me fez parar. Uma caminhonete estacionada numa trilha estreita. Parecia ser deles. Abri a porta com cuidado e comecei a vasculhar. No banco de trás, encontrei um facão. Peguei sem pensar 2 vezes. O que realmente me deixou em choque foi o que estava no porta-luvas. Uma pilha de fotos. Mulheres. Algumas sorriam, outras pareciam apavoradas. Eram diferentes, mas todas tinham uma coisa em comum: o olhar perdido. Aquele era o momento em que o medo virou raiva. Não ia deixar que fizessem comigo o que claramente já tinham feito com outras. Peguei o facão, fechei a caminhonete e decidi que se eles estavam caçando, eu ia me defender. Com o facão firme na mão, continuei me movendo pela floresta. O som dos passos deles ainda ecoava, mas agora parecia mais disperso. Eles estavam se espalhando para me achar, e isso me dava uma pequena vantagem. Ainda assim, meu corpo estava em alerta. Cada ruído, cada galho quebrando me fazia pular. Eu precisava de um plano. Foi quando me lembrei do barranco que tinha passado durante a fuga. Era um lugar traiçoeiro, com pedras soltas e uma queda íngreme. Se eu conseguisse atraí-los para lá, talvez tivesse uma chance.
A ideia era arriscada, mas era melhor do que continuar correndo até a exaustão. Continuei caminhando com cuidado, até chegar ao ponto que lembrava. O barranco era ainda mais assustador no escuro, mas funcionava ao meu favor. Para garantir, joguei algumas pedras nas bordas para deixar o terreno ainda mais instável. Se eles corressem atrás de mim, as chances de alguém escorregar seriam altas. "Camila, cadê você?" gritou uma voz mais próxima. O som das lanternas se aproximava. Era agora ou nunca. Segurei o facão e comecei a fazer barulho de propósito, mexendo em folhas e batendo em galhos. Eles morderam a isca. "Ali! Eu ouvi alguma coisa!" gritou um deles. Eu corri, mas com cuidado para não chegar muito perto da beira. O primeiro deles apareceu correndo e, como imaginei, não percebeu o perigo. Quando chegou perto demais, o chão cedeu e ele caiu, gritando. O som do impacto foi abafado pela escuridão. "Idiota! Ela está fazendo isso de propósito!" gritou outro. Mas antes que ele pudesse avançar, eu me virei com o facão na mão. Ele tentou me agarrar, mas eu consegui acertar sua perna. Ele caiu, xingando e tentando me alcançar. Não pensei duas vezes. Empurrei ele para longe com toda a força que tinha. Ele escorregou e desapareceu na escuridão do barranco. Ainda restavam mais deles, mas eu sabia que tinha ganhado tempo. Usei aquele momento para correr de volta pela floresta, sem olhar para trás. Eu estava exausta. Meu corpo parecia que ia desmoronar, mas a adrenalina ainda me mantinha em pé. Já não ouvia passos nem vozes, mas sabia que não podia baixar a guarda. Continuei andando até avistar algo que me fez sentir um pingo de esperança. A estrada. Assim que cheguei, ouvi o som de um motor. Me escondi atrás de uma árvore com o facão na mão, pronta para me defender, mas não era mais um deles. Era uma picape velha e dentro dela, um casal. Quando me viram, pararam imediatamente. Eu devia estar um desastre. A mulher desceu do carro e veio até mim. "Meu Deus, o que aconteceu?" Eu não consegui responder de imediato. Meu corpo tremia tanto que ela precisou me segurar. Eles estão me caçando", consegui dizer entre lágrimas. O homem saiu do carro e olhou ao redor preocupado. "Entre, vamos te tirar daqui." Subi na picape e me joguei no banco de trás. Enquanto o casal dirigia, expliquei o que aconteceu e o homem prometeu que ia direto para a delegacia. Pela primeira vez naquela noite, senti que estava segura. Chegamos na delegacia e eu contei tudo. Os policiais me ouviram com atenção e organizaram uma busca na cabana. Eu queria acreditar que eles pegariam todos, mas sabia que nem sempre o final é tão simples. Mesmo depois de tudo, o alívio não veio completamente. No caminho de volta para casa, comecei a pensar nas fotos que vi na caminhonete. Quantas mulheres não conseguiram escapar? Quantas vezes aquele grupo já fez isso antes? O peso de tudo aquilo começou a me esmagar. Hoje, olhando para trás, sei que a única razão pela qual estou viva é porque confiei nos meus instintos. Se eu tivesse ficado mais tempo ou hesitado por um segundo, o final seria diferente. Mas as cicatrizes ainda estão aqui, não só as do corpo, mas as da mente. Às vezes, fecho os olhos e ainda ouço os passos deles na floresta, as risadas, as ameaças. Por isso, se você está ouvindo isso, quero deixar um aviso. Confie nos seus instintos. Não ignore os sinais. Existem pessoas que são piores do que qualquer pesadelo. Era mais uma noite quente e abafada no clube onde eu trabalhava. Já estava acostumada com os olhares, os assobios e as piadas de gosto duvidoso. Era só parte do trabalho, sabe? Mas naquela noite, um cara diferente apareceu. Alto, elegante, bem vestido. Paulo era o nome dele. Ele tinha uma presença que fazia qualquer um se sentir pequeno. Não era só o dinheiro que ele ostentava, mas o jeito que ele te olhava, como se soubesse de todos os seus segredos.
Ele esperou até o final do meu show e me chamou no canto. Me entregou um cartão. "Tenho um trabalho exclusivo para você", ele disse. O pagamento? 3 vezes o que eu ganhava no clube. 3 vezes. O único detalhe: era um evento privado, numa mansão fora da cidade, e precisava ser discreto. Sem celular, sem falar para ninguém. Na hora, meu radar de algo está errado disparou, mas quem sou eu para recusar dinheiro fácil, né? Ele até deixou metade do pagamento adiantado, em dinheiro vivo. Era o suficiente para cobrir as contas do mês inteiro e ainda sobrar. Paulo me passou o endereço e as instruções, com um sorriso que me deixou desconfortável. Fiquei pensando se devia ou não aceitar, mas olha, a vida de dançarina não é fácil. Contas, aluguel atrasado. O dinheiro falou mais alto. No dia marcado, peguei um táxi até o endereço. Era longe, mais do que eu imaginava. A estrada era deserta, cercada por árvores altas que deixavam tudo ainda mais sombrio. Quando o carro parou em frente à mansão, me senti num filme. O lugar era gigantesco, mas não parecia acolhedor. Não tinha janelas visíveis, só paredes altas e portões de ferro. Parecia uma prisão disfarçada de luxo. Um segurança enorme me recebeu na porta. Ele não sorriu, só pediu para eu entregar meu celular e me levou até um camarim improvisado. A porta tinha uma tranca do lado de fora, o que me deixou arrepiada. Tentei ignorar pensando no dinheiro. No camarim, um espelho velho refletia meu rosto, mas parecia que tinha algo errado com o reflexo. Talvez fosse só o nervosismo. Enquanto me arrumava, ouvi passos pesados do lado de fora. Queria sair e dar uma olhada, mas a porta não tinha maçaneta. Era como se tivessem me trancado ali. O silêncio lá dentro era desconfortável. Não tinha música, não tinha risadas, nada. Só um som distante, como de uma porta pesada se fechando. Foi aí que comecei a sentir que talvez tivesse cometido o maior erro da minha vida. Quando o segurança finalmente abriu a porta, me senti exposta. Ele me guiou por um corredor estreito e mal iluminado até um salão. O lugar era opulento, mas sem alma. Lustres enormes pendiam do teto, refletindo a luz em paredes de mármore. Havia apenas algumas pessoas sentadas em poltronas luxuosas, todas bem vestidas, com taças nas mãos, mas havia algo estranho neles. O jeito que me olhavam não era de admiração ou curiosidade, era frio, calculado. Respirei fundo e entrei no salão. Era a minha vez de brilhar, mesmo que o ambiente me deixasse desconfortável. Comecei a dançar, tentando focar na música que tocava baixinho. Não sei se era minha cabeça pregando peças, mas parecia que cada movimento meu era analisado. No meio da apresentação, meu olhar cruzou com o de uma mulher sentada no canto. Ela era linda, mas seus olhos estavam cheios de pavor. Parecia que queria me dizer algo. Antes que eu pudesse interpretar seu olhar, um dos homens ao lado dela colocou a mão no braço dela, apertando com força. Ela desviou o olhar, como se estivesse sendo avisada para não fazer nada. Assim que terminei, um silêncio pesado tomou conta do salão. Ninguém aplaudiu ou fez qualquer comentário. Um homem se levantou e, com um sorriso frio, disse: "Agora, venha jantar conosco." Eu não queria. Tudo em mim gritava para sair dali, mas o sorriso dele parecia uma ordem. Meu coração acelerou, mas me forcei a sorrir e a segui-los. O jantar foi ainda mais desconfortável. A mesa estava cheia de pratos finos e talheres de prata, mas ninguém parecia realmente interessado na comida. Os olhares ainda estavam sobre mim. Paulo estava sentado à cabeceira da mesa, comandando a conversa. Ele falava com uma calma assustadora, como se o controle estivesse completamente nas mãos dele. Entre uma taça de vinho e outra, ele começou a falar sobre o segundo ato. Foi quando percebi que a dança era apenas uma parte da noite. Ele olhou diretamente para mim e disse: "O que vem depois é o que realmente importa. Você foi escolhida a dedo." Meu estômago revirou.
Tentei disfarçar o nervosismo e beber um gole de água, mas minhas mãos tremiam. Enquanto isso, reparei em um quadro na parede do corredor ao lado. Ele mostrava o rosto de várias mulheres. Algumas delas pareciam familiares, talvez porque eu as tivesse visto em cartazes de pessoas desaparecidas pela cidade. Paulo continuava falando, mas as palavras começaram a se embaralhar na minha cabeça. Foi aí que percebi o gosto estranho na minha bebida. Eles estavam tentando me dopar. Fingi beber mais um pouco, mas joguei o líquido discretamente no guardanapo sobre meu colo. No final do jantar, fui conduzida a um corredor estreito. A decoração luxuosa dava lugar a paredes frias e úmidas. Meu coração batia tão forte que parecia explodir. Antes de entrar em uma sala escura, ouvi Paulo dizer: "É aqui que a verdadeira performance acontece." Quando a porta se fechou atrás de mim, o som metálico ecoou no meu peito. A sala estava quase completamente escura, exceto por uma luz fraca vinda de um canto. Meus olhos demoraram a se ajustar, mas quando vi o que tinha ali, senti um frio na espinha. Havia marcas de luta nas paredes, arranhões, manchas secas que só podiam ser sangue. O cheiro era insuportável, uma mistura de metal e podridão. No chão havia alguns objetos espalhados, uma corda cortada, um pedaço de ferro enferrujado e o que parecia ser um salto quebrado de sapato. Não restavam dúvidas. Eu estava em um lugar onde coisas horríveis aconteciam. A porta estava trancada, mas não desisti. Comecei a investigar cada canto da sala, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar a escapar. Foi então que vi um duto de ventilação no alto de uma parede. Era estreito, mas talvez eu conseguisse passar. Usei o pedaço de ferro para puxar a grade até soltá-la. Meus braços tremiam de nervoso, mas a adrenalina me fazia continuar. Subi, me apertando pelo duto escuro. O som do metal rangendo a cada movimento me deixava mais tensa, mas eu não podia parar. Enquanto avançava, ouvi vozes do lado de fora. Eles estavam discutindo algo, mas uma frase ficou clara: "Deixe-a descansar. Ela não vai durar muito." Meu coração parecia que ia sair pela boca. Continuei me arrastando até o duto abrir para outro cômodo. Saí devagar, tentando não fazer barulho. Era uma sala com várias telas e monitores. Eles estavam gravando tudo: o salão, o jantar e até mesmo a sala de onde eu tinha acabado de sair. Foi ali que percebi a extensão do que estava acontecendo. Não era só comigo, eu era apenas mais uma. O que eles faziam ali era metódico, calculado e cruel. Senti uma raiva crescer dentro de mim. Eles estavam se divertindo às custas do meu medo. Mas agora era eu quem precisava encontrar uma maneira de virar o jogo. Eu sabia que o tempo estava contra mim. Peguei um objeto pesado da sala de monitoramento. Parecia uma ferramenta, talvez uma chave inglesa. E saí em silêncio. Segui por outro corredor, tentando manter a calma, mas meus ouvidos estavam atentos a qualquer som. De repente, uma porta se abriu atrás de mim. Era Paulo. O sorriso frio ainda estava lá, mas seus olhos agora tinham algo mais: raiva. Ele não estava mais fingindo ser educado. "Você devia ter ficado na sala, Letícia", ele disse enquanto dava passos lentos na minha direção. Segurando a chave inglesa com toda a força, eu me preparei. Quando ele se aproximou, não hesitei. Acertei um golpe na cabeça dele. Não foi o suficiente para derrubá-lo, mas o deixou desnorteado. Foi o tempo que precisei para correr. Os outros seguranças apareceram logo depois, mas o instinto de sobrevivência tomou conta. Encontrei uma saída de emergência ao fundo do corredor e corri como nunca tinha corrido na vida. Paulo gritou ordens, mas a confusão que eu causei parecia ter atrasado eles. A noite estava fria e o vento cortava minha pele enquanto eu corria pela estrada de terra. Meus pés doíam e o medo ainda pulsava no meu peito, mas eu não podia parar. Não podia olhar para trás. Quando cheguei a um ponto mais distante, avistei uma casa pequena e simples. Bati na porta desesperada. Uma senhora abriu
e, vendo o meu estado, me deixou entrar. Liguei para a polícia dali mesmo, mas o medo dentro de mim não foi embora. E eu sabia que Paulo não ia desistir tão fácil. Eu nunca vou esquecer a sensação de estar sentada naquela delegacia, tremendo de frio e de medo. O policial que me atendeu parecia entediado, como se tivesse visto aquilo 1000 vezes antes. Ele ouviu minha história com cara de quem não acreditava em uma palavra, mas anotou tudo. Talvez só por obrigação. Tantas mulheres desaparecem nessa região, eu disse, minha voz embargada. E vocês não fazem nada? Ele suspirou, ajeitando o boné na cabeça. Olha, moça, é complicado. A gente vai investigar, mas esses caras que você está descrevendo são poderosos. Poderosos. A palavra ecoou na minha cabeça. Claro que eram. Eles tinham dinheiro, influência e sabiam exatamente como calar quem tentasse enfrentá-los. Mas eu não ia deixar por isso mesmo, não depois do que passei. Antes de sair da mansão, eu tinha pego um pendrive de uma das salas de monitoramento. Não sabia o que tinha nele, mas esperava que fosse algo que pudesse incriminá-los. Deixei o pendrive com um jornalista independente que já tinha desafiado gente grande antes. Ele prometeu que faria de tudo para expor a verdade. Mas e eu? Minha vida nunca mais seria a mesma. Voltar ao normal? Impossível. Cada barulho à noite me fazia pular da cama. Cada sombra na rua parecia ser um deles, vindo me buscar. Minha confiança nas pessoas tinha evaporado. Ainda assim, eu estava viva. Eu sobrevivi. E isso me dava força. Não só para seguir em frente, mas para garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Talvez nunca conseguisse derrubar todos eles, mas se ao menos uma das mulheres daquela parede fosse salva, já teria valido a pena. A vida é cheia de escolhas. Naquele dia, escolhi lutar. E mesmo que carregue as cicatrizes disso pelo resto da minha vida, prefiro minhas cicatrizes a ser mais um rosto esquecido naquela mansão. Meu nome é Vitória, e o que eu vou contar aqui parece até coisa de filme, mas infelizmente é algo que eu vivi de verdade. Já adianto que não foi fácil e que isso mexeu comigo de um jeito que eu nunca vou esquecer. Tudo começou numa sexta-feira, quando eu recebi uma ligação sobre um trabalho. Eu trabalho como dançarina em eventos. Nada de extraordinário, mas é o que paga minhas contas e mantém minha vida andando. O cara que me ligou disse que queria me contratar para uma despedida de solteiro. Um trabalho exclusivo dentro de uma limusine. Já tinha feito coisa parecida antes, então não achei tão estranho. Ele mencionou o preço e eu confesso, era uma grana que eu não podia recusar. Mas tinha algo meio esquisito no tom dele, sabe? Aquela sensação de que tem algo fora do lugar, mas você não consegue apontar exatamente o que é. Mesmo assim, aceitei. Precisava daquele dinheiro. Ele disse que me buscariam num estacionamento perto de casa às 8 da noite. Tudo parecia normal, mas algo na minha cabeça ficava insistindo. Será que isso vai dar certo? Quando chegou o dia, eu me arrumei com cuidado. Coloquei minha melhor roupa de performance, fiz uma maquiagem que sempre faz sucesso e segui para o local combinado. No estacionamento já dava para ver a limusine estacionada. Era enorme, preta brilhante, com vidros escuros. Imponente, sabe? Um cara saiu para me receber. Ele se apresentou como Carlos, o motorista. Parecia educado, mas distante, sem muita conversa. Os caras da despedida de solteiro estavam dentro do carro. Quando entrei, fui recebida com risadas e aquele típico clima de festa. Tudo parecia normal, embora um dos caras fosse visivelmente mais grosseiro, do tipo que te olha como se quisesse te testar o tempo todo. Não era a primeira vez que eu lidava com isso, então continuei profissional. Os outros pareciam mais tranquilos, rindo e brincando. Fiz o meu melhor para ignorar a energia estranha daquele cara específico. A limusine começou a andar. A música alta,
As luzes coloridas, o ambiente fechado, tudo dava aquela sensação de estar num mundo à parte. No começo, eu tentei relaxar. Fiz algumas perguntas para o grupo, tentando deixar o clima mais leve, mas ninguém parecia muito interessado em conversar. Um deles até comentou que o destino era uma surpresa, e isso me deixou um pouco desconfortável. Surpresa? Não era o combinado. Enquanto a limusine fazia curvas, percebi que a cidade ficava para trás. As luzes iam sumindo aos poucos, e só o escuro da estrada tomava conta. Naquele momento, comecei a sentir que alguma coisa estava errada, mas tentei manter a calma. Meu trabalho era simples: entreter o grupo e sair dali com o dinheiro no final da noite. Então, mesmo com aquela sensação ruim no fundo da minha mente, eu comecei minha performance. A música alta ajudava a abafar o silêncio estranho que estava começando a se formar entre os caras. No início, parecia que tudo ia ser tranquilo. Eles riam, batiam palmas, mas aos poucos o clima foi mudando. Um deles, o mais jovem, parecia desconfortável. Ele não olhava diretamente para mim e de vez em quando sussurrava alguma coisa para o amigo ao lado. Já o cara grosseiro, que eu percebi que se chamava Maurício, começou a exagerar. Ele fazia comentários que iam ficando cada vez mais inapropriados, o que deixava o ambiente pesado. Tentei manter a postura profissional, como sempre fazia nessas situações, mas algo estava diferente. A limusine começou a fazer umas curvas estranhas e a música diminuiu de repente. Olhei ao redor e vi que os outros caras pareciam tensos também. Era como se ninguém soubesse para onde estávamos indo. Peguei o intercomunicador para falar com o motorista Carlos, mas ele não respondeu. Tentei mais uma vez e nada. Então perguntei em voz alta: gente, alguém sabe para onde a gente está indo? Porque parece que já saímos da cidade faz tempo. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Foi o Maurício quem quebrou o gelo, rindo como se tudo fosse uma piada. Relaxa, gatinha. É só um lugar mais reservado. Você vai adorar. Aquelas palavras me deram um arrepio. Não pelo que ele disse, mas pelo jeito como ele disse. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Olhei pela janela e vi que estávamos numa estrada deserta, sem iluminação nenhuma. Só o farol da limusine iluminava o caminho, que parecia levar para o nada. Então, a limusine parou. De repente, sem explicação. O barulho do motor desligando foi como um soco no meu estômago. Fiquei imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Um dos caras, o que parecia mais nervoso, começou a discutir com o Maurício. Eles falavam baixo, mas eu conseguia ouvir algumas palavras. E isso não estava combinado. Ela não tem nada a ver com isso. E cala a boca e segue o plano. Foi aí que o pânico começou a tomar conta de mim. Meu coração disparou, mas eu sabia que não podia mostrar medo. Decidi agir antes que as coisas piorassem. O que está acontecendo? Por que a gente parou? Perguntei, fingindo calma. Maurício olhou para mim com um sorriso que não tinha nada de amigável. Só uma paradinha para ajustar as coisas, princesa. Nada demais. Nesse momento, percebi que eu tinha que sair dali de alguma forma. Mas como? Estávamos no meio do nada, a porta trancada e o motorista sumido. Foi quando vi que um dos caras mexia numa maleta no banco traseiro. Não sei o que tinha ali, mas o jeito como ele segurava aquilo me deixou ainda mais nervosa. Eu precisava pensar rápido, porque alguma coisa estava prestes a acontecer. Eu sabia que, se quisesse sair dali viva, precisaria ser esperta. Os caras estavam distraídos, discutindo entre si, e eu aproveitei para observar melhor o ambiente. A maleta que eles tinham pegado parecia pesada, e por alguns segundos pensei no pior. Armas. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir, mas mantive a postura firme. Eu não podia mostrar medo. Olha só, galera, se isso faz parte do show, vocês podiam ter avisado, né? Falei, tentando soar descontraída. Maurício riu, mas o riso dele era vazio, sem graça. Ele respondeu: show?
Ah, você nem imagina o que a gente preparou para você, Vitória. A maneira como ele falou meu nome me deu um arrepio. Eu percebi que não tinha como apelar para a simpatia dele. Era o tipo de homem que gostava de controlar, e eu não podia dar a ele essa sensação. Foi quando um dos caras, o mais jovem, finalmente explodiu. Isso tá errado, Maurício. Ela não merece isso. Era só para ser uma festa. Maurício virou para ele e deu um empurrão, fazendo o garoto cair no banco. Nesse momento, vi minha oportunidade. Me levantei lentamente, como se estivesse apenas mudando de posição, e comecei a me aproximar da porta traseira. Só que ela estava trancada. Tentei disfarçar, mas Maurício percebeu. Vai aonde, querida? Não tem saída aqui. Meu corpo gelou. Ele começou a vir na minha direção, e eu sabia que tinha que agir rápido. Vi a maleta aberta no banco e notei um canivete dentro. Meu instinto me empurrou para frente, e antes que ele pudesse me segurar, eu peguei o canivete. Chega perto de mim e eu juro que uso isso, gritei apontando a lâmina para ele. Os outros caras ficaram paralisados, como se não soubessem o que fazer. Maurício parou, mas o sorriso arrogante dele continuava ali. Ah, você tem coragem, hein? Vamos ver até onde isso vai. Eu estava tremendo, mas mantive o canivete firme. Eu sabia que precisava sair dali. Então, com a outra mão, comecei a bater na divisória que separava o motorista. Carlos, abre essa droga de porta agora! Gritei. Foi então que percebi que Carlos não estava mais lá. O banco do motorista estava vazio. A situação ficou ainda mais desesperadora. A limusine estava desligada, o ar pesado, e a tensão entre todos era quase insuportável. Eu precisava sair dali, mas cada segundo parecia aumentar o perigo. Foi então que eu tive uma ideia. Vocês querem brigar, é isso? Falei, olhando diretamente para Maurício. Por que vocês não resolvem isso entre vocês e me deixam em paz? Enquanto falava, comecei a me aproximar da porta de emergência, que estava parcialmente destrancada. Maurício riu novamente, mas os outros caras começaram a discutir. A distração deles foi o que eu precisava. Com toda a força, empurrei a porta e pulei para fora da limusine. O impacto no chão foi duro. Minhas pernas doíam e eu sentia o gosto de sangue na boca, mas não parei. Levantei e corri como nunca. A estrada era escura e o silêncio só era quebrado pelo som dos meus passos e da minha respiração descontrolada. Atrás de mim, ouvi gritos. Maurício e um dos outros estavam me seguindo. Minha cabeça girava com pensamentos de pânico e sobrevivência. Eu precisava encontrar ajuda, mas tudo ao meu redor era deserto. Foi quando avistei uma luz à distância. Um caminhão vinha na minha direção. Usei minhas últimas forças para correr até o meio da estrada e acenei freneticamente. O motorista parou bruscamente e eu gritei: "Por favor, me ajuda! Eles estão me perseguindo!" O caminhoneiro, um homem grande e robusto, desceu rapidamente. Ele olhou para mim e depois para a estrada, onde Maurício e o outro homem pararam ao perceber que eu tinha encontrado ajuda. Sem dizer nada, eles se viraram e correram de volta para a limusine. Dentro do caminhão, eu finalmente consegui respirar. Contei ao motorista tudo o que aconteceu e ele me levou até uma delegacia próxima. Lá, relatei tudo para a polícia. Não sei o que aconteceu com Maurício e os outros, mas sei que nunca mais vou ignorar aquela sensação de alerta. Essa experiência me mostrou que o instinto é uma das armas mais poderosas que temos. Hoje, ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse agido rápido. Sobrevivi, mas a lembrança daquela noite vai me acompanhar para sempre.